Qual é o tema, então, hoje da nossa live? Hoje eu vim dar um acalento para as mães desesperadas, aquelas mães que já não sabem mais o que fazer para o bebê dormir. Doutora Lara, não sei mais o que fazer para o bebê dormir. Hoje, agora mesmo, tem uns 10 minutinhos, eu estava gravando um áudio para uma mãe do curso que está nesse processo de regressão do sono do quarto mês, bebezinho que dormia relativamente bem, agora passou a dormir mal, e ela está nesse processo de estou ficando louca. Foram as palavras que ela me falou no áudio lá do Telegram. E eu até falei para ela, assiste a live de hoje, que a gente vou bater muito nessa tecla das mães desesperadas, das mães que não sabem mais o que fazer para o bebê dormir, dos bebês que você já tem rotina. Doutora Lara, eu faço rotina, meu bebê já dorme durante o dia bem, se alimenta bem, mesmo assim o bebê tem muitos despertares à noite, eu não sei o que fazer mais, não sei mais o que fazer. Vamos com calma que eu vou trazer para vocês hoje a solução desse problema. Independente da causa, independente da idade, você vai entender aqui nesse episódio da live de hoje o que você pode fazer para ajudar o seu bebê a dormir melhor, né? O que você pode fazer para acalentar o seu coração desesperado de mãe que não sabe mais o que fazer para o bebê dormir bem. Já vou deixar de antemão pronto aqui para vocês que vão acompanhar a live, que não é uma receita de bolo, tá? Essa live não é uma receita de bolo, essa live não é uma fórmula mágica, eu não tenho bola de cristal, vai ter um passo a passo sim prático para você seguir, mas a chave de tudo está no item número 1 que eu vou falar nessa live, que é você conhecer o seu bebê, identificar as necessidades do seu bebê. É isso que vai fazer diferença para o seu desespero de uma mãe que não sabe fazer o bebê dormir, se tornar uma calmaria de uma mãe que agora está se conectando com o bebê, está entendendo quais são as necessidades do bebê, tá? Então, você vai ter a oportunidade aqui nessa live hoje de sair dessa live entendendo passo a passo com o checklist do sono perfeito. Eu vou passar hoje para vocês um checklist. São 5 itens e a gente vai começar a destrinchar de um em um, tá? E no final da live eu vou recapitular esses 5 itens para vocês colocarem em prática aí na casa de vocês, combinado? Então vamos começar o item número 1. Então, checklist do sono perfeito, checklist para acalmar as mães desesperadas que não sabem mais o que fazer para o bebê dormir. Item número 1, a primeira coisa que eu vou falar para você aqui hoje é introduzir um pouquinho sobre o tema teoria do apego. Quem já ouviu falar da teoria do apego? Comenta aí para mim. Quem não ouviu falar também pode falar, que nunca ouviu falar, que não sabe o que é isso. A teoria do apego, ela foi criada, os estudiosos começaram a entrar em contato pensando o porquê que poderia estar acontecendo, por que os bebês dormem, outros bebês não dormem, por que os bebês são mais educados, outros bebês são mais estressados, mais birrentos, por que as crianças são diferentes, por que os adultos se tornam diferentes. E aí começou o pessoal da psicologia, antropologia, nesses estudos remotos sobre personalidade, a gente vai passar lá para a área da psicologia agora, que não é muito, eu não sou psicóloga, mas sou muito estudiosa da teoria do apego, e para introduzir esse tema vou começar falando um pouquinho para você sobre isso. Na teoria do apego, o que eles perceberam? Que nós, seres humanos, temos uma necessidade enorme de apego e segurança. Então, o apego é um sinônimo de segurança. Quando eu falo apego, significa segurança. E todos nós, desde pequenininho, então os mamíferos, os seres humanos, nós seres humanos somos mamíferos imaturos e a gente tem outros mamíferos, animais, que também precisam de apego e segurança, né, para sua sobrevivência. Então, sei lá, o bichinho lá, o bezerrinho quando nasce, fica lá debaixo da mãe. Pronto, pintinho e galinha, esse é o exemplo clássico, né? O pintinho fica o tempo todo ali atrás da mãe, atrás da galinha. Para quê? Para ficar seguro, para evitar que algum animal coma ele, para ele conseguir ser alimentado. Passarinho fica lá no ninho, precisa ser alimentado pela mãe. Então, precisa de um ambiente do ninho, né? Que a gente até fala aqui no nosso mundo de mãe e de bebê, do ninho, né? Por que chama ninho? Esse local que a gente vai colocar o bebê para dormir? Porque vem de ninho mesmo, de passarinho mesmo, de aconchego, de acolhimento. Então, os estudiosos viram que
existe uma necessidade de segurança que o bebê precisa, e com o passar do tempo, quando a gente vai estudando sobre o sono, essa foi a chave, por exemplo, é a chave da minha metodologia, foi a chave para eu conseguir ensinar o meu bebê a dormir. E é a chave para muitas mães, centenas de mães que estão me acompanhando, que fazem o curso, estão no consultório, é a chave que elas conseguiram encontrar para fazer o bebê dormir. Então não adianta você ter uma rotina toda perfeita se o básico, que é a segurança, você não oferece para o seu bebê. E aqui eu não estou falando que você não oferece para você se sentir culpada, para você dizer, ai meu Deus, então sou eu, que a culpa é minha do meu bebê não dormir. Não é isso. Eu só estou falando que, às vezes, muitas mães, muitas pessoas que estudam muito sobre o sono do bebê, elas focam muito na rotina. Focam na rotina, botam uma rotina super rígida, vai lá, soneca, ambiente, faz todo aquele checklist que é importantíssimo, mas acaba esquecendo de um outro item essencial que para muitas crianças não vai funcionar. Não adianta você ter uma rotina se você não oferece a segurança que o bebê precisa na hora de dormir. Então tem muitos bebês, a gente já sabe que o ciclo de sono do bebê é curto, né? Quem entrou aqui nova, que não acompanhou as aulas anteriores, as lives anteriores, vai lá no YouTube, tem algumas lives aqui também que estão salvas aqui no Instagram. Então, a gente já teve várias lives onde eu falei sobre isso, né? Sobre as causas de despertares, ambiente de sono, e a gente vai ter outras lives durante a semana também com esse tema, mas não adianta você ter tudo isso ajustado se você não oferece a segurança que o seu bebê precisa na hora de dormir. E a segurança que o bebê precisa na hora de dormir, ela vai variar muito conforme a idade do bebê. Então, se o seu bebê é um bebezinho pequenininho, um bebê recém-nascido, ele vai precisar de um tipo de segurança na hora de dormir, diferente daquele bebê de 8, 9, 10, 1 ano. Então, o que é que o bebezinho recém-nascido geralmente precisa? Se sentir acolhido, ele precisa ter lá o reflexo de moro dele controlado, então muitas vezes o charutinho ajuda ele a dormir, o ninho para ele encostar em alguma coisa, porque ele estava dentro da barriga todo acolhido, todo aconchegante, e agora que ele saiu, se ele fica sem encostar em nada, ele se sente inseguro, ele fica assustado. Então, para esse bebezinho recém-nascido, para esse bebezinho abaixo de 3 meses, a necessidade de segurança que ele precisa é essa, simplesmente um ajuste de ambiente, muitas vezes. Ele não tem maturidade ainda para ter um apego sistemático com a mãe, no sentido de identificar que a mãe é a mãe. Ele vai se apegar ao cuidador. Então, geralmente, é a mãe, porque é a mãe que amamenta, né? A mãe acaba sendo a cuidadora principal desse bebê. Mas é diferente do bebezinho de 6 meses. O bebezinho de 6 meses, agora, ele começa a passar pela fase da angústia da separação. Geralmente, culmina com o retorno ao trabalho da mãe. Geralmente, culmina com outro cuidador novo, que vai entrar ali na jogada, uma babá nova, que vai entrar, ou a avó, né, da criança que não ficava todos os dias com o bebezinho, e agora o bebê passa a ser cuidado por essa nova cuidadora. Então, a necessidade de segurança desse bebezinho de 6 meses, e aqui eu tô falando de dia e de noite, viu, gente? Não é só na hora de dormir. Então, o bebezinho de 0 a 3 meses, eu tô falando o foco na hora de dormir, porque durante o dia ele não tem muito essa capacidade de identificar e de saber que a mãe tá ali, que a mãe é diferente dele. Ele tá achando que a mãe e ele é a mesma coisa. Tá grudado ali na mãe. Já o bebezinho de 6 meses, não. Então, o bebê de 6 meses, qual que é a necessidade de segurança que o bebê de 6 meses tem? Durante o dia, ele precisa de olho no olho, ele precisa de contato, pele a pele, de colo, de cheiro, de carinho, de atenção, de sentar para brincar no chão com ele. Então, é a mesma coisa, o bebê de 1 ano. O que o bebê de 1 ano precisa? Não precisa muito de colo mais, mas às vezes ele requer, ele pede colo, mas ele precisa do contato de sentar, de olhar no olho, de ficar no mesmo nível, conversar com o bebezinho de 1 ano, 1 ano, 2 anos no mesmo nível que ele. Então, tudo isso vai refletir no sono noturno. Do bebezinho de 0 a 3 meses, se você não faz um ambiente aconchegante, ele acorda simplesmente por mal-estar, por estar incomodado na hora de dormir. Depois dessa fase, ele vai acordar por medo e insegurança mesmo, de tipo, quero minha mãe aqui do meu lado, quero o contato pele a pele para me sentir seguro. Vai que vem, tudo isso não é consciente, né, gente? Eu tô falando de uma forma mais lúdica para vocês entenderem. Mas vai que vem um animal ali para me comer, eu preciso sobreviver. E para eu sobreviver, eu preciso que a minha mãe encoste em mim, esteja aqui grudada em mim. Para o bebezinho maior que vai crescendo, eles começam a ter medo de fato. Então, medo de barulho, principalmente depois do 1º ano de vida, medo de coisas de objetos que são muitas vezes inofensivos. Então tem criança que tem medo, por exemplo, meu filho, por exemplo, está com 2 anos agora e tem medo de reflexo. Tipo, ele vê o reflexo da gente no espelho e ele tem medo a sombra. Então, à medida que o bebê vai crescendo, você precisa identificar qual é a necessidade de apego que ele tem,
a necessidade de segurança que ele precisa para ele conseguir dormir. Por quê? Porque você já entendeu que o ciclo de sono dele é diferente. O bebê vai despertar na madrugada. Isso é fato. O bebê não vai dormir 10, 12 horas seguidas sem ter um leve despertar. Ele vai ter um leve despertar. Só que a diferença onde é que você vai encontrar a diferença da chave para um bebê dormir a noite inteira sem precisar de você e daquele bebê que precisa de você, por exemplo, de hora em hora? A chave está em despertar e voltar a dormir sem precisar de você. E isso ele só vai conseguir fazer se ele se sentir seguro. Então, o bebezinho de 0 a 3 meses teve lá um leve despertar, está lá todo acolhidinho, não tem reflexo de Moro, encostou na almofada, acha que a almofada é até a mãe muitas vezes. Pronto, ele vai voltar a dormir sozinho, sem precisar de você. O bebezinho maior de 6 meses, às vezes eles sentam na cama, olha ali, estou no meu quarto, é um ambiente seguro o meu quarto. Deita e volta a dormir de novo. Então, bebezinho maior de 1 ano, às vezes despertou na madrugada porque teve um pesadelo, mas viu que está no ambiente de sono dele, está tudo bem. Às vezes tem uma naninha ali, um objeto que ele gosta. Meu filho tem o Johnny, que é um bonequinho que eu ensinei para ele, que toda vez que ele acordasse na madrugada, que era para ele abraçar o Johnny, que a mamãe só vai voltar de manhã. A mamãe deita para fazer ele dormir com ele e a mamãe volta de manhã. De madrugada tem o Johnny para ele abraçar. Então, tudo isso faz a diferença no despertar da madrugada do seu bebê, porque ele vai despertar, porque o ciclo de sono dele é diferente do nosso. É curto, ele não consegue fazer 10 horas seguidas de sono sem ter um leve despertar. E a gente que é adulta, nós adultos, também temos despertares da madrugada, só que a gente nem percebe. É tão sutil, a gente já está tão acostumado a dormir, nós gostamos tanto de dormir, que a gente nem percebe o despertar que a gente tem. É bem menor, bem menos quantidade do que os bebês, mas a gente também tem. Então, a chave para o bebê que você já tem rotina, que dorme de dia, que tira sonecas boas, que se alimenta bem, que tem atividades de estímulo de forma adequada, que faz passeio ao ar livre, que toma banho de sol, que você faz todo aquele script da rotina. Se você faz todo esse script, mesmo assim o bebê continua despertando muito na madrugada, pode ser que ele esteja precisando desse outro item, do apego. Você precisa deixar o ambiente de sono desse bebê seguro. Você precisa fazer com que o seu bebê se sinta seguro no ambiente de sono dele. Como é que eu faço isso, doutora Lari? Muito complicado. Não é, gente. Vocês vão observar o bebê. As necessidades, como eu falei, vai variar de bebê para bebê e de acordo com a faixa etária. Então, a necessidade do bebê, do mesmo bebezinho de 3 meses, é diferente quando ele tem 6, 9, 1 ano. Por isso que eu sempre falo, o conceito de rotina adaptada é a chave do sucesso do sono do bebê. Se você entende o processo da rotina adaptada, que a rotina precisa ser transformada o tempo todo, você precisa estar identificando as necessidades do bebê o tempo todo, você consegue resolver à medida que as coisas vão mudando, você já identifica, opa, peraí, alguma coisa mudou aqui. O salto de desenvolvimento chegou, durante o salto de desenvolvimento o bebê fica mais carente, fica mais dependente da mãe, quer colo o tempo todo, fica mais apegado à mãe. Por quê? Por que durante os saltos isso acontece? Porque ele fica inseguro, porque ele está passando por uma transformação neurológica, onde ele está percebendo coisas no ambiente que ele não percebia antes. E se ele percebe coisas que ele não percebia antes, isso gera insegurança. Toda novidade para o bebê vai ser massa, vai ser super legal, ele vai ficar super empolgado, mas vai gerar insegurança. Porque entendam, né, gente? Eu sempre brinco. O bebê, a cabeça do bebê, o cérebro do bebê é uma esponja que nasce sem nada. E ali você vai colocando, você vai cada vez mais, ele vai descobrindo, ele vai aprendendo, e as coisas vão sendo absorvidas ali pelo cérebro do bebê. E toda transformação vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai gerar sono leve, vai gerar despertar. E quando você entende isso, fica mais fácil até de você aceitar essas mudanças. Porque é difícil muitas vezes, as mães ficam, às vezes, chegam para mim no curso, né, na assessoria, doutora Lari, mas o que está acontecendo? Meu bebê estava dormindo tão bem e de hora para outra agora está despertando 1 vez, 2 vezes. Eu preciso que ele volte a dormir a noite inteira. Eu sei que você precisa. Todo mundo quer ter um bebê que dorme a noite inteira. Mas você precisa entender que quando seu bebê passa a despertar, não é porque ele está te pirraçando, não é porque ele está fazendo birra com você, malcriação com você. Não, ele está sofrendo com isso também. Os despertares também são ruins para o bebê. Ele está despertando, ele está precisando de você porque ele está se sentindo inseguro. Então não é para você, quando você entende esse processo, fica mais fácil para você aceitar isso e passar a segurança que o bebê precisa. Porque quando você não entende, o que acontece? Você fica chateada,
você começa a não ter paciência com o bebê. Eu sei, gente, eu passo por isso também, viu? Nós todos somos seres humanos. A gente passa por isso, por mais que a gente explique, eu tô falando aqui para você, você vai passar por momentos onde você vai perder a paciência, onde você vai estar tão cansada que você vai se estressar e você vai passar isso pro bebê. Eu passo por isso também, tá? Então, meu filho tem 2 anos de idade, de vez em quando ele passa por um salto de desenvolvimento, ele me chama na madrugada e eu fico chateada, porque eu tenho que ir na madrugada lá, eu não acredito, bem, você tem 2 anos de idade, tá precisando de mim ainda? Sim, tá precisando de mim ainda, ele tá mudando, ele tá aprendendo. Então acontece uma vez ou outra. E quando você entende isso, fica mais fácil para você aceitar, respirar fundo, vestir a roupa da paciência, ir lá, oferecer segurança para o seu bebê, conversar com o seu bebê, falar para ele que está tudo bem, que você vai estar ali, para sempre que ele precisar, você vai estar ali. Não precisa ficar chorando, não precisa achar que a mamãe não vai vir, a mamãe vai estar aqui, todas as vezes que você precisar. Então entender isso é fundamental para você agir em cima disso, porque vai acontecer. O bebê, pode ser o bebê mais bonzinho do mundo, né? Como os palpiteiros dizem, não, se esse bebê dorme bem é porque já ia dormir bem, é porque a mãe tem sorte, é um bebê bonzinho. O bebê mais bonzinho que exista, ele vai passar por períodos de regressões onde ele vai precisar de readaptação na rotina. E por que a mãe desse bebê bonzinho, ela acaba passando por isso de forma tranquila, assim? Não, dormiu mal um dia, mas voltou a dormir bem. Porque ela é segura, a mãe que é segura, que sabe que o bebê vai dormir bem, que tem a rotina, que passa a segurança, ela passa isso para o bebê. Eu tenho um exemplo clássico de uma mãe assim, que é a Beatriz, que ela fala assim, adquirir conhecimento é adquirir segurança. Então, ela é super tranquila e a bebê é a cópia dela, a tranquilidade em pessoa. Então, isso é verdade, gente, não é balela, não é, não, é coisa de internet, não, o bebê sente, o bebê é sensitivo, ele percebe. E você pode ter a prova viva disso aí na sua casa. Por exemplo, quando você está tão estressada que você não consegue colocar o bebê para dormir, aí vem outra pessoa que está lá de fora, super calmo, o pai, a avó, pega o bebê e com 2 minutos consegue fazer o bebê dormir. E você estava ali, tentando colocar o bebê para dormir há horas e você não consegue. É simples coincidência? Não é. É porque o bebê sentiu a paz que a outra pessoa trouxe, a tranquilidade que a outra pessoa trouxe na hora de colocar ele para dormir. Então, isso é importante você entender. Quando você entende o processo, fica mais fácil para você agir, porque agora você já sabe que o bebê não está assim, porque ele está doente, porque ele é diferente dos outros bebês, porque o seu bebê é exclusivo, só o seu bebê que dorme mal. Não, todo bebê é assim. Existem, claro, as exceções, mas a maioria dos bebês são assim. E a gente precisa adaptar essa rotina conforme a necessidade que o bebê tenha. Tá? Então, esse foi o ponto número 1, é o apego. É importantíssimo que você tenha isso no seu checklist para o seu bebê dormir bem. Precisa oferecer apego, precisa oferecer segurança para o bebê dormir bem. Item número 2 do checklist para você parar de ser uma mãe desesperada para o bebê dormir. O item número 2, gente, é exatamente o que eu já falei em outras lives também com vocês, que é o ajuste da rotina. Então, esse conceito de rotina adaptada é o que eu falei. E está super ligado ao conceito do apego. Porque se você entende o apego e a segurança, você entende o conceito de rotina adaptada. Ou seja, o bebê vai mudando e eu vou precisar readaptar essa rotina. Tá? Então, esse é o item número 2. A rotina precisa ser adaptada. O item número 3 é uma coisa que muitas mães sabem, mas às vezes a gente acaba passando despercebido, que é em relação à alimentação. Se você já está com a rotina toda ajustada, de soneca, etc., você tem que lembrar do item importante que chama-se alimentação. Se o seu bebê não se alimenta bem durante o dia, ele vai precisar se alimentar durante a noite. Se o seu bebê não mama bem durante o dia, ele vai precisar mamar durante a noite. Então, é importante que você foque na alimentação do seu bebê, principalmente os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo. Esses bebês em aleitamento materno exclusivo precisam estar muito foco na amamentação, senão eles vão precisar acordar na madrugada para mamar. Mesmo com a rotina perfeita de sonecas, se ele não comeu direito, ele vai precisar mamar na madrugada. Isso pode ser uma causa de despertar. Então, item número 4. Então, teoria do apego, que foi realmente o foco maior aí que a gente falou bastante. Item número 2, rotina adaptada. Item número 3, alimentação, importante, tá aí. Não pode sair da sua cabeça esse item, alimentação. Tem que estar tudo bem durante o dia, para ele não precisar mamar à noite. Item número 4, a gente teve uma live só para falar desse item número 4, para você fazer no seu checklist para o seu bebê dormir melhor. Causas
de despertares. O bebê não desperta na madrugada simplesmente porque ele não tem rotina. O bebê desperta na madrugada também por outros fatores. E você precisa entender para você poder agir em cima. Essa live das causas de despertares, eu destrinchei as causas de despertares de 0 até 12 meses. Então aqui eu vou passar rápido. Então quem perdeu essa live vai lá assistir para você entender o passo a passo de forma mais profunda. Mas vamos lá. Causas de despertares que não tem a ver com a rotina. Nascimento de dentes. O bebê pode despertar. Não de hora em hora, tá? Mas ele pode despertar 1 ou 2 vezes, tá incomodando, coça, nananana. Como é que eu resolvo isso? Mordedor gelado durante o dia. Pode ver com a pediatra se tem alguma medicação que dá para você usar. Outra causa de despertares. Falta de desenvolvimento, gente. É a causa que vai provocar despertar do seu bebê por nada. Simplesmente porque o bebê está mais sensível, com regressão de sono, ligado à teoria do apego, está precisando de mais segurança, porque ele está passando por períodos de transformação onde ele está inseguro, que não tem a ver com a rotina. Sua rotina muitas vezes pode estar ajustada, mas aí ele entrou no salto, começou a ter despertares, muitas vezes é a hora de readaptar a rotina. Por quê? Porque durante o salto, quando ele acaba o salto, geralmente a janela de sono aumenta, o seu bebê consegue ficar mais tempo acordado e você vai precisar readaptar novamente a rotina dele. Mas durante o salto, às vezes a rotina pode ser igual, pode ser mantida igual. E mesmo assim ele vai despertar. E aí você vai precisar oferecer mais segurança, ver e se conectar com o bebê para ver por que ele está despertando, o que está gerando incômodo. É o próprio ambiente de sono? É um ninho que está incomodando agora, que ele quer mais espaço? É um charutinho que está incomodando agora, que ele quer se mexer mais? Então você precisa olhar para o bebê. Então, teoria do apego, número 1. Ajuste de rotina, número 2, alimentação, causa de despertares e o último item do checklist que muita gente também ignora, que eu geralmente falo bastante nas lives, porque eu tenho que bater nisso, porque vocês são teimosos, vocês aprendem isso, sabem isso, na hora de colocar em prática sempre tem um erro, que é o ambiente de sono, ajuste do ambiente de sono. Então tem mães, eu tenho vários relatos de mães do curso que pecavam nisso. É uma fresta de luz que entra que vai fazer seu bebê acordar às 4 da manhã. O sol está nascendo agora no verão, 4h30, 5 horas. O bebê madruga porque tem uma fresta de luz entrando. Como eu falei, ninho, charutinho, rolinho, tudo isso é bom e é ruim. É bom para certos tipos de bebê, com aquela faixa etária, com aquela necessidade. Vai se tornar ruim quando seu bebê crescer e começar a incomodar ele aquilo ali. Então você precisa tirar. Do mesmo jeito que você coloca uma coisa na rotina, você precisa ter o olhar atento para você retirar quando aquilo não está funcionando mais. Luz, oh meu Deus, quantas mães pecam com relação à luminosidade no quarto? Deixam um abajurzinho ligado. Ah não, doutora Lara, é só uma luz do banheiro ali que está bem longe, porque eu preciso ver o bebê, preciso enxergar o bebê. Eu sei, a gente fica insegura, tá tudo bem, não tô te julgando, não precisa de uma hora para outra deixar tudo breu se você não estiver segura. Você precisa estar segura para fazer isso. Mas tenha certeza que um ambiente de sono com breu total no sono noturno é fundamental para o bebê dormir melhor, para ele não despertar, para ele não ter nada que chamar atenção. Durante o salto de desenvolvimento, qualquer coisa no ambiente pode chamar atenção e o bebê pode despertar na madrugada para brincar, não simplesmente para mamar ou para ser ninado, mas para brincar. A luz da babá eletrônica chamou a atenção dele, o móvel, tem gente que deixa o bebê dormir com o móvel, não deixa, gente, tira o móvel, por favor. Porque o bebê acorda na madrugada, vê ali, você sabe que tem adaptação visual, né? Então, por mais breu que esteja, quando a gente está num ambiente muito escuro, e o bebê também tem isso, acabamos de entrar num ambiente super breu total. A gente começa sem enxergar absolutamente nada, né? Não enxergamos nada. Vai passando o tempo, o nosso olho ele se adapta, acontece adaptação visual. E a gente consegue enxergar algumas coisas ali naquele breu. O bebê também é a mesma coisa. Então, se você deixa um móvel lá, por mais escuro, por mais breu que seja, ele vai identificar o móvel ali. Está muito perto da visão, então ele vai conseguir enxergar. E pode chamar a atenção dele para querer brincar, querer colocar em prática as habilidades que ele aprendeu lá durante o salto de desenvolvimento. Então, o ajuste de ambiente ele é fundamental. Então, muitas vezes eu já fiz de tudo para o meu bebê dormir, ele não dorme. Eu já fiz de tudo, eu já tentei rotina, nananana. Aí você vai para o básico. Ambiente. Como que está o ambiente do sono do bebê? Dorme com luz ou sem luz? Ah, não, é só uma luzinha pequena. Dormem no berço seco, liso, sem nada, ou tem um rolinho, tem uma naninha? Ah, não, no seco, sem nada. Então, vocês têm que entender que o ajuste de ambiente de sono é muito importante. Não é um item bobo, não, é um item essencial, o ambiente de sono. E vocês podem ver nos relatos das meninas, que tem vários depoimentos aí, que as meninas contam.
A Júlia, por exemplo, fala que ela ajustou, deixou o breu total e o Arthur passou a dormir melhor. A Beatriz também, mãe da Luísa, me mandou um vídeo falando, olha como que tá feia essa janela, porque a janela fica feia quando tá com preto, com cartolina preta, que eu sempre falo, deixa tudo preto, você não pode colocar blackout, põe a cartolina virada para você, né, o papel preto, para poder deixar aquele ambiente escuro. E eu tenho vários relatos das meninas que conseguiram ajustar exatamente, era isso que faltava, era uma coisa simples, que tá lá no começo das aulas lá do curso e o pessoal passa batido. Então, quando você fala que já fez de tudo, anota no papel, bota no papel. Doutora Lari falou isso. Deixa eu ver se eu já fiz tudo mesmo. Pode ter certeza que tem coisa aí que você vai precisar ajustar. Sim, a gente sempre, nosso cérebro, ele filtra muita coisa, né? A gente acaba, são muitas informações, tem muita gente que está chegando nova, que não está aprendendo agora ainda sobre sinais de sono, janela de sono, tudo. Então, é muita informação de uma vez, que se você não anotar, se você não repetir, por isso que eu repito muitas vezes muitas coisas, quem me segue há mais tempo, deve estar, as meninas do curso, eu fiz algumas entrevistas essas semanas passadas aí com elas, e é impressionante como elas repetem o meu discurso, é impressionante, a fala delas, muitas, são iguais às minhas, porque eu repito, eu bato na tecla, eu falo. Para quê? Para vocês realmente absorverem isso, que eu sei que é muita informação. Então, às vezes, essa coisa do ambiente fica ali como uma coisa, não, é besteira isso. E não é. É essencial ajuste de ambiente do sono, tá bom? Bom, aí eu vou entrar agora um pouquinho nas desculpas que vocês dão para não fazer as coisas. Muitas vezes vocês usam muitas desculpas para não fazer. E a primeira desculpa que vocês fazem é assim, doutora Lari, eu já fiz de tudo, eu não consigo identificar a janela de sono do meu bebê. Eu não consigo identificar os sinais de sono do meu bebê. Eu não consigo. E quando vocês me falam isso, eu acredito que vocês não conseguem, eu acredito nisso. Só que, por que vocês não conseguem? Porque vocês colocaram você tá vedando o olho, aquela máscara de dormir, vocês colocam no olho de vocês assim, para não enxergar mais nada. Vocês param de acreditar que é possível. Vocês começam a ouvir os palpiteiros, as pessoas falando que não vai dar certo, que é assim mesmo, que o bebê não dorme. Vocês começam a perder o foco, perder o rumo ali que vocês estavam no caminho certo, e aí vocês começam a sair desse caminho. Vocês começam a desistir, literalmente. É isso que faz você achar que você não vai identificar o sinal de sono do seu bebê, que você não vai saber identificar a janela de sono do seu bebê. O que faz isso acontecer com você é quando você perde o foco, quando você sai da linha ali, você saiu da trilha. Você estava aqui, trilhando, vendo as lives, colocando em prática, teve até alguns sucessos ali, algumas noites boas, aí vem o cansaço, a exaustão, para de assistir as coisas, para de colocar em prática, aí vocês desistem. Isso faz com que vocês não consigam identificar mais, porque vocês param de acreditar que é possível. Então, essa desculpa de eu não consigo, você consegue sim, você só precisa querer fazer isso. Focar de novo, você consegue. Toda mãe consegue identificar o que o seu filho precisa. Toda mãe consegue. A gente tem a capacidade de se conectar com o nosso bebê como ninguém mais consegue. A capacidade de uma mãe de se conectar com o seu bebê é enorme, é imensa, é muito maior do que qualquer outra pessoa se conectar com o bebê. Então você é capaz sim, você consegue, você vai identificar os sinais de sono. Quando você está presente para uma coisa, eu sempre dou esse exemplo das grávidas ou de carro, né? Por exemplo, você acabou de comprar um carro. Antes de você comprar o carro, você não via carro igual o seu na rua. Você não via. Aí você comprou o carro, aí você começa a ver vários carros iguais aos seus. Por que isso acontece? Porque agora você está presente para aquilo. Agora você identificou que você tem aquele carro, então você começa a enxergar aquele carro em todo lugar que ele está. A mesma coisa as grávidas, a gente não está grávida. Eu mesmo, deve ter tempo que eu não vejo uma grávida, viu? Só das consultas pré-natal lá no consultório. Aí você fica grávida, você começa a enxergar 1000 pessoas grávidas. Porque seu cérebro é treinado para isso. O nosso cérebro, gente, ele filtra, ele é treinado para filtrar, para colocar aquelas informações mais relevantes, que chamou mais a nossa atenção, que se conectou mais com a gente, que a gente está mais empolgada com aquilo ali, aí o cérebro vai filtrando e vai colocando aquilo ali. Então, a partir do momento que você desiste, que você acha que você não consegue, que você para de assistir as aulas, para de ver os vídeos, que você para de acreditar realmente que você não consegue, o seu cérebro se programa para você não conseguir identificar janelas de sono, não conseguir saber o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado, não saber quais são os sinais de sono que o seu bebê te dá. Isso é fisiológico, todo ser humano é assim. Nosso cérebro funciona dessa forma. Então, se você quer ter sucesso no sono do seu bebê, você precisa primeiro acreditar que você consegue. Se você não acredita, não adianta nada assistir as lives, tentar colocar em prática, não vai funcionar.
Primeiro ponto é você acreditar que vai dar certo. Então não use isso de desculpa que você não consegue, porque você consegue, você só precisa querer, tá? E ainda mais com ajuda. Tanto conteúdo, vídeos, posts, lá na jornada vocês vão ter PDFs, então com tanto de conteúdo, não tem como não conseguir. Se você quiser, você consegue, você dá conta, tá? Outra desculpa que vocês usam. Ah, mas doutora Lara, mas vai demorar muito pro meu bebê dormir a noite toda. Vai demorar demais. Ixi, meu bebê tem 2 meses. Será que eu vou conseguir botar ele para dormir a noite inteira com quantos meses? 6, 7, 8? Só que essa desculpa, ela é super contraditória, né, gente? Porque se você não ajustar a rotina do seu bebê, vai demorar mais ainda. Pode demorar 2, 3. A mãe foi dormir uma noite inteira com a criança com 4 anos de idade. Imagina. Então, se você não começa a ajustar, vai demorar mais ainda. Então, não usa isso de desculpa para te atrapalhar no processo, não. Vai correr atrás. Quanto mais cedo você ajustar, melhor. Eu tenho bebês lá na assessoria que tem de 3 meses que dormem a noite inteira, de 4 meses que dormem a noite inteira, 5, 6, 7. Então, quanto mais cedo você ajusta, mais cedo a chance de você ter um bebê que vai dormir de 10 a 12 horas seguidas, sem precisar de você, sem precisar da sua intervenção, que vai ter um leve despertar na madrugada, mas ele vai conseguir voltar a dormir sozinho. Quanto mais cedo você ajusta a rotina, quanto mais cedo você entende a necessidade de apego e segurança, você aprende a identificar o que o seu bebê precisa, mais cedo você vai ter um bebê que dorme a noite toda, certo? Então não usem isso de desculpa também. Assistam as aulas, assistam as lives, corra atrás aí, anota, pega papel e caneta, não perde essa oportunidade não, que esse mês está muito legal, está incrível aqui, e eu tenho certeza que muitas mães vão sair daqui com os bebês dormindo super bem. Outra coisa, doutora Lara, eu já tentei outras metodologias e não funcionou. Eu escuto muito isso, tem mães que fazem o curso e assessoria, que já fizeram outros cursos. Não é uma mãe só não, viu, gente? Tem várias mães que fizeram outros cursos e que não conseguiram. Por que isso acontece? Porque às vezes a dificuldade está exatamente em colocar em prática com apego. Então esses outros métodos tradicionais, antigos, dolorosos, cruéis, na minha opinião, de deixar o bebê chorando no berço, de fazer o desmame noturno precoce, enfim, são métodos que muitas vezes levam a mãe à exaustão. Então a mãe fica ali com o bebê chorando, não é para dar mama na madrugada, o bebê acorda na madrugada, a mãe fica ali, não vou dar mama, o bebê chora, se esguela, o cortisol vai lá para cima, o bebê não dorme, a mãe não dorme, a família não dorme, fica todo mundo estressado e a mãe desiste do processo, que a gente não aguenta ver, eu sou mãe, a gente não aguenta ver, né, bebê chorando. Então, eu sempre digo, quer ter resultado, foca nessa metodologia, se ela faz sentido para você. Se você está assistindo essa live aqui até agora, se você se inscreveu na jornada, se essa metodologia, sono e rotina com apego, se você não entendeu muito bem sobre ela, você vai entender lá na jornada do sono. A primeira aula eu vou explicar direitinho como é que funciona. Se essa metodologia, que é fazer o bebê dormir sem estressar, sem deixar ele gritando, berrando, chorando, sem fazer desmame noturno precoce, se ela faz sentido para você, foca nela, esquece as outras. Esquece o que você já aprendeu, o que você já fez. Foca do zero. Finge que você não sabe nada e começa do zero aqui. A chance de você ter sucesso é muito maior do que você ficar pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, que aí você não foca. Então, se você acha que deixar o bebê chorando não tem problema, então é melhor você focar nessa outra metodologia e sair daqui, não assistir as minhas aulas, porque não vale a pena você ficar dividida, certo? Então, essa é outra desculpa que vocês usam que às vezes atrapalha mesmo. Então, ou você foca aqui ou você foca na outra. Ou você não foca em nada e fica do jeito que tá, certo? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. Não adianta querer resultado imediato, tá? É um processo, é com apego, é oferecendo segurança ao bebê, não é de um dia para a noite, é um processo. Pode durar quanto tempo, doutora Lari? Pode durar 4 semanas, pode durar 2, 10 dias, 21, 30, 60, 90 dias. Vai depender muito do seu bebê, da idade do seu bebê, do que você já conseguiu fazer de rotina. Vai depender de você, da sua disposição, em assistir aulas, enfim. Então, depende. Não dá para falar quanto tempo o seu bebê vai dormir a noite toda. Que você vai ter melhora no sono do seu bebê aplicando isso aqui, você vai ter rápido. Isso eu não tenho dúvidas. Mas para dormir a noite inteira, às vezes é um processo, é um detalhezinho ou outro ali que a gente precisa de um ajuste mais fino da rotina. Então, não queiram resultados imediatos, não. Pensem a longo prazo. Que demore 3 meses. Vai, 3 meses, o que são 3 meses diante de 2 anos, 3 anos, 4 anos? Nada. Então vale a pena, tá? Vale a pena.